Então, estava lembrando um pouco assim a maneira como a gente aprende na nossa vida, né? Tem muita coisa que a gente aprende, se às vezes pergunta, né, se tudo isso contaram para nós, e eu não lembro muito bem se contaram para nós. Eu acho que a gente aprendeu mais por olhar mesmo, sabe? Nossos ancestrais nos ensinaram de outro jeito que de alguma maneira é muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia. Então a educação para nós é uma coisa do cotidiano, uma coisa da família, né? Que eu lembro quando eu era criancinha, até os 5 ou 6 anos, acho que até quando começaram a cair meus dentes, eu andava no colo de minha mãe, né? Ou da mãozinha, né? Então, a tua idade a gente ia no colo, nas costas em realidade, né? Na cultura andina é desse jeito. E o maninho que era maiorzinho ia na mãozinha, né? Aí depois, o meu irmão mais novo nasceu, aí eu tive que ceder o lugar para ele e ir da mão de minha mãe. Então nessa mão de minha mãe está a minha irmã mais velha, eu e meu irmão no colo. Então a gente ia em todo aquele lugar, né? A gente sentava, comia juntos e a gente ia crescendo dessa maneira, né? E também a gente tentava de alguma maneira, né, escutar a nossos anciãos, os mais velhos, né? A gente tinha essa habilidade, esse dom de ouvir os mais antigos. Hoje em dia aquilo mudou muito, porque a escola, né, como instituição, ela conseguiu assim, entrar nas comunidades indígenas originárias e ela causou de alguma maneira assim, uma ruptura na transmissão do conhecimento que a gente até poucas décadas atrás a gente ainda mantinha, né? Caso da língua, por exemplo, na cultura andina, nas escolas era proibido de alguma maneira falar quechua. Então, se você falava quechua, você perdia a vaga, você não podia estudar e você era discriminado, né, racialmente. Então, nós chegávamos na escola já sem a possibilidade de falar a nossa língua materna, né? Mesmo no meu caso, por exemplo, minha avó ela não falava nenhuma palavra de espanhol, a minha mãe ela falava muito mal espanhol. E mesmo assim era proibido falar a nossa língua. Então isso aconteceu na década dos 70, 80. Isso foi uma coisa muito forte para nós, né? Porque aí as crianças elas perderam, de alguma maneira se distanciaram da origem. Então nós éramos obrigados também a ter que rezar, né? Naqueles tempos era obrigatório a Igreja Católica, né? Então a gente tinha que saber rezar o Pai Nosso, né? Decorar aquilo. A gente tinha que batizar, tinha que fazer primeira comunhão e todas as eucaristias que a Igreja Católica impunha, né? Inclusive, nós tínhamos nas cadeiras disciplinas que eram religião, né? E você podia ficar aplazado, perder o ano, se você reprovava essa matéria. Então a gente era condicionado àquilo. Por outra parte, nós íamos olhando esse tipo de educação, mas assim também na comunidade a gente morava de outro jeito, que a gente tinha essa liberdade ainda de observar os anciãos, de observar o povo, de ver como era a relação econômica, social, política, né? Eu lembro que quando era criança eu ajudava a minha avó a fazer troca. Nós produzíamos sal e a gente pegava essa sal e levava a algum vilarejo lá nos Andes. E a gente trocava por batata, por milho, por roupa, não tinha esse conceito ainda de econômico, né, assim, de dinheiro, capital. A gente trocava, né, e a gente no momento da troca era uma troca justa, né, porque tu sabia o valor que tinha essa batata, o valor que tinha essa sal. Então eu conseguia enxergar aquilo, né. Então isso reforçou muito minha educação, né.
Também eu lembro que não tinha creche, né? Já tinha, mas a gente não ia na creche, né? Nós ficávamos com a família, né? Inclusive eu lembro que as crianças de 7, 6 anos cuidavam ainda de nós. Então, nós tínhamos essa liberdade. Hoje em dia, aquilo de alguma maneira acabou. Mas a gente está começando a retomar de novo esse conhecimento. As novas gerações compreendemos que isso não é para todos, né? Uma visão que eu tenho, no meu caso é assim que eu estou enxergando, é que a gente está se preparando para aprender agora da maneira que a pessoa que não é originária desse continente, né, aprendeu. E nós também, né? Nós também aprendemos na escola, assim como todos aprendemos nessa escola como instituição. Então, mas só que nós temos esse ponto a favor, né? A gente ainda teve essa sorte de ver que é possível, que tem sistemas de educação político, socioeconômico que eles podem funcionar e são completamente diferentes a esse sistema que está em falência, que está colapsando. Então, olhando desse ponto de vista, nós, os novos indígenas, as novas gerações, a gente está conseguindo chegar na faculdade, né? Ficar de pé, receber aquele conhecimento e tentar não contaminar nossa forma de ser, né? Agora isso não está sendo muito fácil, né? Porque você chega e você começa a ser, você entra automaticamente no sistema de avaliação. Como que tu vai avaliar uma pessoa que nasceu desse jeito? E os professores, eles mesmos não conseguem. Há pouco nós estávamos numa reunião na URGS e a gente começava a falar, tinha professores que tinham esse interesse, porque chegava um aluno indígena e eles não sabiam como avaliar, porque eles não desconheciam aquele tipo de sistema de educação. Então, como que a gente faz aquilo? Então, nós estamos agora vendo como que a gente pode criar um sistema de avaliação diferente, diferenciado para os indígenas. E eu acho que também aí tem uma coisa muito importante, porque já que a educação indígena é uma educação mais orgânica, rítmica, então eu acho que se a gente conseguir um sistema de avaliação, onde que a lei federal, a lei do governo, né, dos países, vai ter que aceitar, e se é aceitável isso também pode ser tomado como um exemplo para outras escolas, para outros colégios, né? Porque se para os índios a gente está conseguindo fazer, por que isso não pode funcionar para outras? E dentro da lei, né, assim dentro das exigências do Ministério de Educação, né, que ele exige, a gente consiga, né? Inclusive agora os PPPs e o regimento interno das escolas indígenas, elas são trabalhadas desse outro olhar, né? Onde que a comunidade é membro ativo da escola, né? Então, supostamente tem um diretor, mas não tem diretor, né? Tudo que é decidido na escola é decidido em roda e os pais e as mães, eles são totalmente ativos, né? Uma coisa que às vezes eu como professor de escola, né, eu observo que acho muito triste é que eu vejo muitos pais assim pegando os filhos e levando à escola e deixando, sabe, tipo assim, né, deixa aí como se fosse não sei o que e vai embora, né, e volta só de tarde para pegar a criança, né. Então é uma tristeza, né, esse vínculo que se tem, né. No nosso caso é diferente, né, a gente agora hoje em dia, às vezes aos 4 anos a gente solta a criança, né, aos 6 a gente fica conosco, mas a gente tem que aceitar que a vida não é fácil hoje em dia, então às vezes a gente tem que botar as crianças cedo. Mas isso não significa que o pai tem que deixar a criança assim, né? Como se fosse um objeto, né? Isso é uma coisa muito triste, assim, né? Inclusive, uma das coisas que eu estou trabalhando como professor agora, na escolinha, é para ficar perto da minha filha, né? Né? Pode ser uma das principais motivações que eu tenho, né? Que eu estou do lado dela, né? Pertinho, né? Porque até os 6 anos ela vai ficar no meu colo e depois ela vai começar a fazer as próprias relações dela, né? E aí depois, né? Até minha mãe falava isso sempre, né? Que eu dizia, né, que meus filhos, né? Eles são meus filhos até a porta da minha casa, né? Da porta da minha casa é o filho de todos nós, né? Ela falava sempre isso. Né? Eu não conseguia compreender, mas agora eu compreendo o que ela diz, né?
Então, esse modelo de educação indígena eu acho que é uma coisa muito, muito boa para trazer para as escolas não indígenas, né? Eu acho que seria um presente, que é um modelo simples, sem muita palavra, vai direto no que tem que ir direito e sobretudo, respeita o crescimento da criança, do homem, né? E a gente tem técnicas, né, de ritos de passagem, iniciação, e aí, e como eu escutei falar agora, né, a gente nem se preocupa muito em alfabetizar porque a gente já vai aprendendo a ser pequeno. Então, essa é a maneira como hoje em dia os indígenas estamos nos encarando a esse mundo, nessa sociedade. E acredito que daqui a algum tempo a gente vai conseguir, de alguma maneira, assim, estabelecer um diálogo, um laço com a ciência, né? Que a ciência poderia ser como o representante hoje em dia, né? Quem, de alguma maneira, tem a palavra, né? Porque quando a gente quer falar com alguém, aquilo termina caindo no sistema político e detrás do sistema político, cientistas sociais, os cientistas das ciências exatas, afinal são os que estão decidindo o que vai ser o futuro, né, da humanidade. Mas nós, depois de 5 séculos, a gente não quer mais ficar com esse silêncio passivo. Então, hoje em dia, nossas profecias falam que é o tempo de nós nos manifestar, então nós estamos como uma flecha, assim, não? Estamos saindo, estamos mostrando o que sabemos. Tem uns que fazem com toda a sua comunidade, tem outros que, como eu talvez, vão viver em um lugar longe de onde que nasceu e ali eles vão enriquecendo seu conhecimento, vão enriquecendo a vida e construindo novas relações. Então é isso aí que eu tendria para falar um pouco da educação nativa, né? E uma coisa que eu também que acho que só ouvi no Brasil é Dia do Índio. Acho uma coisa muito boa mesmo. Dia do Índio eu não consigo compreender, né, de onde que vem isso aí. E da maneira como se apresenta ainda nos colégios. Me convidaram para ir no Dia do Índio em algumas escolas, né, e foi muito engraçado assim, esperar assim, né, como tinha que eu observei aquilo, né, e durante esse dia tratam de mostrar às crianças que tem índios e que eles se vestem de uma maneira e que eles pescam, que eles caçam. Eles não mostram a realidade do índio, que o índio não tem mais terra para pescar, não tem mais onde caçar. Ele também precisa de mudar porque nenhuma cultura fica estática, nada no universo fica estático. Nenhuma planta, não tem nada, até os minerais eles viram pó. Então nós também como uma cultura a gente está mudando, né? Agora se vem um índio com uma calça, com uma roupa assim, dizem, esse daí não é mais índio, né? Então nós estamos chegando no ponto em que a sociedade agora, primeiro, quiseram nos matar. Depois, eles diziam que o índio europeu, agora o sistema social está querendo escolher quem que é índio e quem que não é, né? Porque aí eles estão fazendo um padrão de como que o índio tem que ser, né? Então, uma coisa muito errada. Eu acho que as escolas também, e isso eu acho que tem que ser falado mesmo assim para as instituições educativas. Porque que quando não se fala de história indígena nas escolinhas, né? De educação indígena? Por que as pessoas que falam da cultura indígena, a maioria não são indígenas? Então, qual que é a falha, né? Então tem essas reflexões que nós estamos trazendo. E a gente não traz só por defender a nossa cultura ou por nos prevalecer, a gente traz porque a gente sabe, depois desses 5 séculos de observar assim, o Ocidente, sabe que o Ocidente não tem saída. Ele vai ter que aprender o mais grande ensinamento, né? Dobrar os joelhos e aceitar que a gente não sabe nada. E vai ter que aprender a escutar os outros povos, né? Talvez é isso no momento que esse sistema social aceita isso daí, eu acho que como humanidade a gente vai avançar muito, muito, muito. Nós estamos aí com o conhecimento feito, está todo já pronto, não tem nada novo. E é esse o ponto, né? Então tomada, desde aqui eu faço um gesto, né? Para que a gente consiga ter um bom diálogo, para que a gente quebre esses conceitos, essas barreiras, tanto dos indígenas, né, porque tem muitos indígenas que ficaram muito magoados, tem muito branco que ficou muito magoado, então para que todos nós nos juntemos, né? Essa é a ideia, criar uma só sociedade, sem índios, sem brancos, sem nada, mas uma sociedade onde que seja um só corpo, né? Um só ser.
E esse eu acho que esse é o nosso caminho. Por isso que a gente se encontrou, durante esses 5 séculos nos juntamos para ver agora o que vai dar. Então, meu nome é José Luiz Santarque, eu sou de origem andina, né? Nasci no Peru, Cusco, bem pertinho de Machu Picchu. Minha mãe é quechua e de parte de meu pai tem origem mapuche e da Axaninca da Amazônia, então eu tenho essa sorte. E também são as 3 etnias que eu tenho muita alegria de ter minha sangue e também tem uma etnia que eu sinto muito prazer também, acho que é por isso que estou aqui também, é ocidental, né? Porque de alguma maneira, desde o primeiro momento em que foi posto o pé de um homem de Ocidente em esse continente americano, a gente já automaticamente já se juntou, né? Então nós somos filhos de todos, eu sou filho dessas quatro linhagens, né? Então não tenho por que ficar bravo com nenhuma delas e aceito a todas elas de boa forma, né? Mas também não sou bobo, né? Eu vou observando o que posso aprender desses 4 povos. Então, obrigado, né? Tomara que essas palavras sejam de ajuda para mim e para todos.